Bom, Show. Combinado. então vamos em frente. A primeira pergunta para a gente trazer para o nosso público que vai nos ouvir depois é o seguinte: o que fez vocês escolherem, optarem, tomarem essa decisão por iniciar um processo de mentoria, um processo de coaching? Bem, eu vou começar, tô na fila, eu sou a primeira nessa fila Vamos aqui. lá. Vamos lá. Eu, na verdade, quando o meu caminho, o caminho da Jamile, já havia se encontrado há um tempo, na época da graduação ainda, então a gente tinha esse contato, apesar de cursos diferentes, a gente se conheceu ali na iniciação científica, em alguns projetos. E esse contato ficou ali no LinkedIn, até que eu comecei a acompanhar mais o trabalho da Jamile e entrei em contato com ela pelo LinkedIn mesmo, né? E o que aconteceu comigo foi que era começo da pandemia, a gente estava ali naquele 2020, né? Naquele cenário sem saber muito como seria, o que fazer, e confesso que também juntou aquela angústia profissional por estar fazendo o doutorado, né, ter optado por uma vertente acadêmica depois de um tempo no mercado de trabalho e querer voltar para o mercado de trabalho sem saber como seria dentro desse contexto de pandemia e dessas novas relações que se estabeleceram. Então, quando eu comecei esse contato com a Jamile, logo depois a gente engrenou no processo de coaching. Então, o meu impulso para isso foi justamente essa questão, né? Eu estou aqui na academia, quero voltar para o mercado de trabalho, o que faço? Qual caminho eu trilho? Num contexto de pandemia, né? Num contexto que a gente não sabe como vão ficar as relações de trabalho. E então isso me impulsionou muito a seguir no caminho do coaching, justamente para enxergar esse caminho que eu havia, não sei se perdido, mas pelo menos dado uma parada na caminhada. Legal. E aí, meninas? Laís, Thiago? Bom, como eu disse, eu sempre gostei desse tema, né? E aí eu seguia alguns profissionais da área de coach, não os que prometem milagre, né? Mas as pessoas mais técnicas, e aí eu, por ser do mesmo programa de pós da Gabi e ter amigos em comuns também, eu tinha visto a Gabi compartilhando a experiência dela do processo que vocês fizeram, né? E foi muito legal. Eu falei, nossa, eu quero. Só que eu tava no início do mestrado. Eu falei, eu quero, mas eu não quero agora. E aí eu tentei que o meu namorado fizesse, mas ele também não estava ali no momento dele. E aí no final do mestrado, é, eu já estava trabalhando, eu tinha ido para Goiás, aceitei uma oportunidade, fui, mas eu também estava igual a Gabi, assim, meio que pensando como que ia ser tudo, e com muita dificuldade também de gerir meu tempo ali, de escrever a dissertação, com a minha rotina de trabalho intenso. E aí eu fui atrás da Jamile, na verdade, querendo quase que uma ajuda com gestão de tempo, assim, para focar em finalizar o mestrado, para que não se tornasse um peso mesmo, né? E aí a primeira coisa que a Jamile falou, olha, isso que você tá querendo não é o fim, é o meio, né? E aí já foi o primeiro chicote que a Jamile deu. E aí, e aí com as sessões eu consegui entender melhor o que eu estava fazendo ali, né? Muito bem melhor. E vi que era bem maior, assim, o processo, né? Legal, legal, Laís. E aí, Thiago? E você, a mentoria? Eu procurei a mentoria por dois motivos principais. Eu acho que o primeiro é a necessidade pessoal que eu tenho de um aprendizado acompanhado. Eu acho que eu aprendo melhor e a própria estrutura do mentor e da mentoria pressupõe isso, né? É uma pessoa mais experiente, como você explicou no início, que te guia por um caminho específico, já calculado, enfim, com simulações. Eu acho que esse também está nesse primeiro motivo. Eu gosto de trabalhar com coisas reais, então eu acho que a mentoria traz essa experiência e você consegue, por meio do mentor, encaixar essa teoria que ele está te explicando
meio que desenhada para você, pelo seu perfil, em uma situação real. Eu acho que são duas coisas para mim principais nesse primeiro motivo. E o segundo é que eu me tornei líder de um grupo que eu considero uma posição importante, porque o grupo é um grupo importante, que está pensando em coisas importantes para o Brasil no nível de corrupção e meio ambiente. E eu estava no desafio de melhorar a minha capacidade de projetização das coisas. Então, a partir disso, eu comecei a conversar com um colega, e um colega já tinha feito esse processo antes, e ele me apresentou, então, o PMI, eu conheci o PMI através dele, e ele me deu a dica, olha, faça isso, que é isso que você está precisando, porque eu falei com ele mais ou menos o que eu estava em mente. Aí ele me deu essa dica e eu falei, bom, é perfeito, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer cursos, então era a mentoria, era o formato que eu precisava de um assunto que eu precisava, que era gestão de projetos, e a Jamília acabou me ensinando como que faz uma gestão profissional, né? Que eu não sabia que tinha essa diferença. Eu acabei aprendendo que existe uma gestão profissional de projetos e está tudo dentro do que eu já pesquisava. Então, acho que para mim, quando eu também fiz a inscrição, a Jamile foi a minha primeira opção, porque como ela trabalha com projetos socioambientais e eu estou lidando com o meio ambiente, para mim isso fazia todo sentido trazer essa relação. E eu acabei aprendendo lá que ESG, né, que eu também pesquisei lá dentro, que tem tudo a ver com a minha trajetória. Então, eu acho assim, foi uma coisa especial que eu já esperava, que era ter o contato com uma pessoa experiente para me ensinar um caminho, me ensinar aquilo que ela sabia através das minhas dúvidas. Legal, boa, Thiago. E aí tem uma questão muito interessante, e eu percebi isso um pouco nos três aqui que estão conversando com a gente hoje. A Laís agora trouxe um pouco disso, né? Às vezes o motivo pelo qual o mentorando, né, ou o coach procura um profissional mentor ou coach, ele vai se desdobrando e vai modificando ao longo do processo, né? No processo de coaching, a gente tem ali as primeiras sessões, elas são umas sessões assim, é como se a pessoa tivesse calma, senta, respira, né? Porque a pessoa ela vem com muita coisa, ela vem com um turbilhão de coisa na cabeça. Então, o papel do coach é assim, calma, senta, respira. Aí a gente faz as primeiras sessões, a gente usa uma série de ferramentas e técnicas para ajudar o coach a se enxergar. E aí depois ele define o processo dele, o objetivo do processo dele, né? A Laisa comentou aqui há pouco tempo que era muito assim a questão do mestrado, gestão de tempo, tudo mais. E aí, conforme ela chegou e foi se acalmando e foi percebendo, ela viu que era muito mais. Então, vocês tiveram essa percepção de que o motivo original que vocês buscaram um processo de mentoria de coaching, ele foi se transformando ao longo do processo? Fique à vontade. Eu acredito que sim. Eu não sei se no meu caso foi muito forte, mas foi bem importante, porque eu tinha um objetivo que era muito focado no profissional, então eu trabalhava com a Jamile, o emprego dos sonhos, né? E o fato de colocar tudo isso no papel, né? Que sonhos, né? Em quais aspectos, qual função, qual salário, qual modelo, qual empresa, qual ambiente. Então, né, a gente tinha treino de se imaginar ali na mesa do computador, né, como que seria isso? Então, colocar isso no papel foi uma forma realmente de trabalhar esse meu objetivo que talvez estivesse ficando muito abstrato na minha cabeça. Então, foi uma forma de concretizá-lo. Mas, ao longo do período, eu também percebi questões relacionadas à gestão de tempo, como a Laisa falou, né, e ao equilíbrio entre trabalho, família, um tempo para mim, um tempo para a saúde, a espiritualidade. Então, foram questões que estavam adormecidas e que foram levantadas durante esse processo ali, em paralelo com o meu objetivo profissional, né? Legal. E vocês, Laisa? Eu me identifico com a Gabi nesse aspecto, assim. Acho que a gente passa tanto tempo focado no profissional, né? Então, eu sempre tive muitas listas do meu profissional, assim. Desde o do ensino médio, passar no vestibular, fazer estágio X, intercâmbio Y, arrumar um emprego. Só que aí chega num ponto que tá tudo muito automático e a gente esquece o porquê que a gente escolheu o que a gente escolheu.
E aí, no processo de coach, acho que me deu isso de volta, sabe? De parar para pensar por que que eu fiz essas escolhas, aonde eu me sinto motivada, com quem que eu me sinto bem, os meus valores. E também a questão do pessoal, porque eu estava tão assim, profissional, que quando, inclusive na ferramenta, né, do gráfico, eu não olhava para o meu pessoal, para minha qualidade de vida, e que no coach eu vi que era uma coisa que eu estava sacrificando, e que pós esse processo é uma coisa que está nos tops ali para dar balança, né? Legal, legal, Laís. E aí, Thiago? Eu não considero que meu objetivo original tenha mudado. Eu acho que ele não mudou. Ele era muito bem definido. Eu aceitei fazer a mentoria porque eu queria a experiência de alguém mais velho do que eu e Acabou envolvido comigo, nessas. Thiago, agora, olha, gente, Não, acabou não mais. comigo. Não, é porque eu acho que era muito importante para mim, como necessidade Tô brincando, pessoal. tô brincando. E o meu objetivo, e eu tô aplicando ele agora, era direcionar todo o meu conhecimento com essa nova posição que eu adquiri. Então, eu acho que o meu objetivo original não mudou, meus motivos originais não mudaram, mas eu percebi que nessa mentoria eu acabei tendo a possibilidade de ampliar e para coisas que eu não tinha noção ainda do que eu queria. Então, a Liza estava falando, também a Gabi, que algumas coisas que elas não de priorização, né? Vou colocar nessa palavra, prioridades. Eu acho que eu consegui aprender várias coisas que eu não pensava antes, que eu não sabia antes, e também pela essa facilidade de ter uma mentora que também é coach, então eu acabei tendo acesso a algumas ferramentas e uma transformação de mentalidade que foi importante. Então, assim, o meu objetivo não mudou, mas eu adquiri muitos outros que eu nem fazia, nem É. pensava que eu ia fazer, sabe? Ah, legal. Eu falava isso muito pro Thiago. O Thiago, ele vinha com umas perguntas, assim, de cunho filosófico quase, e eu falava para ele, Thiago, isso falta para um processo de coaching, né? Porque ele tinha muitas perguntas para muito além do processo de mentoria, né? Para muito além. E aí eu falava, pô, isso aqui casa legal com o processo de coaching, porque são de fato duas coisas diferentes, né? O coaching, como eu comentei, ele não pode direcionar, a vida é de cada um de nós, né? Mas o mentor pode. Então, o Thiago me fazia um monte de perguntas que eu falava, isso aqui, se fosse por um processo de coaching, a gente ia caminhar uma longa trilha, né? Então, o Thiago veio com muito. E aí ele deu sorte, né? Porque, de certa forma, eu tenho o domínio das ferramentas e conceitos, então, ali na medida do possível, a gente ia tratando de coisas que, na verdade, é pauta para um processo de coaching. E aí, pessoal, eu vou aproveitar para compartilhar com a turma aqui que está nos assistindo um documento. Até eu poderia explicar, mas como dizem, né, que uma imagem vale mais que 1.000 palavras, não é isso, ditado? Eu vou mostrar a minha tela para vocês e aí logo na sequência eu já vou fazer a pergunta para eles. Só me confirmem se vocês estão vendo a minha tela direitinho aí. Estão vendo? Sim, estamos. Legal. Esse documento, a gente uma das ferramentas que a gente usa no processo de coaching. A gente usa essa ferramenta logo no início do processo, né? Logo ali nas primeiras sessões, que é para a gente, não é para a gente, né? Porque o processo não é para mim, né? E para nenhum coach. O processo é do coaching e do mentorando. Então, a gente usa essa ferramenta para que o coaching, isso não se usa na mentoria, tá? Isso não é uma ferramenta inerente ao universo da mentoria, é inerente ao universo do coaching. Então, a gente usa essa ferramenta para que o coaching consiga bater o olho e ali ele vai se dar uma nota, né? Então, considerando essas três grandes áreas, pessoal, relacionamento, profissional e qualidade de vida, tem as subcategorias e ali ele vai se dar uma nota. E, como eu comentei com vocês, o coach, ele vem com muita coisa embolada na cabeça. Então, essas primeiras sessões, elas são justamente para ele parar, refletir, né, respirar, e aí ir se percebendo. E como a Laísa, para mim, ficou muito nítido o caso da Laísa, né, Laísa, que você veio muito com a angústia da dissertação e da gestão do tempo, e depois ela descobriu um universo vasto e amplo, né, que ela poderia explorar. Então, eu queria puxar essa imagem e fazer a pergunta para vocês. Essa imagem, essa ferramenta não foi aplicada com o Thiago, porque o Thiago vem de processo de mentoria, mas eu também queria ouvir a opinião dele sobre essa imagem. Então, a pergunta para as meninas seria a seguinte: no início do processo de coaching, vocês ali
fizeram uma pontuação, fizeram ali uma escolha de como é que estava o termômetro de vocês para esses aspectos. E aí depois, conforme o processo de coaching foi avançando e finalizou finalmente, como é que vocês percebem a evolução de vocês dentro desses quatro grandes grupos, motivada pelo processo de coaching? Quer começar de novo, Gabi? Vou. É, foi bastante nesse sentido que eu falei anteriormente, né? De que eu vinha com o meu profissional muito aflorado, né? As questões profissionais, nota para desenvolvimento intelectual, tudo era assim, isso aqui É. eu tô 10, isso aqui eu sou nota 10, isso aqui eu sou nota 10. Aí quando eu fui chegando, assim, qualidade de vida, saúde, hobby, lazer, família, espiritualidade, eu falei, meu Deus, para onde vou? Porque a minha, a minha mandala tá toda de um lado. E aí acho que foi ali que eu pesquei isso, né? Foi assim, o meu objetivo ele pode ser profissional, mas ele nunca vai ser só profissional, porque eu sou muitas, né? E o fato de focar muito no lado profissional é bom ter um foco, mas é bom também ter um equilíbrio. E o coaching, ele me trouxe esse equilíbrio e muito em função de trabalhar essa ferramenta, né? De olhar para essa ferramenta e enxergar os pontos que, nossa, esse aqui eu me dou nota 3, nossa, esse aqui eu me dou nota 4. É, então, era por que 3, né? Por que 4? Vai gerando um É. questionamento, né? Então você acaba, a Jamile mesmo vai questionando isso, né, no processo. Então você acaba colocando força nessas outras questões, apesar do objetivo, então você acaba vendo essa consonância, né? Você vê que tudo faz parte do seu eu, né? Legal. E E é aí, legal que pessoal? a Jamília ela vai fazendo também perguntas que fazem a gente avaliar melhor, né? Porque se olha só qualidade de vida, pessoal, profissional, relacionamentos, naquela época eu achava que estava tudo bem ok, assim. Mas à medida que as perguntas eram feitas e a gente ia olhando com maior profundidade, a gente ia vendo que tinha muita coisa para melhorar. E aí, principalmente no aspecto ali de saúde, disposição, que eram coisas assim que naquele momento não eram prioridades. Criatividade, hobby, que aí quando eu vi também foi uma coisa que a gente já começou a trabalhar no coach mesmo. E várias coisas, assim como o da Gabi, o meu pendia para o lado profissional, porque era onde eu estava investindo toda a minha energia naquele momento, né? E, e no final do processo, eu já via algo mais distribuído, assim, mais equilibrado. Assim, mesmo que não, né, não, 12 semanas não faz milagre, no meu caso foi 14, mas é, a forma de olhar e de me planejar e considerar esses aspectos da minha vida tinha mudado já. Legal. E aí, Thiago? Olha, eu acho sempre muito complicado esse tipo de tarefa. Eu já tentei fazer antes, principalmente esses quadros assim de mandala. Eu acho que dá para entender ali a pontuação, quais são as suas áreas, depois ver qual área que está menos, qual está mais. Mas eu sempre acho complicado. A primeira avaliação é da onde eu estou tirando critérios para avaliar a minha própria vida. Depois que você dá a resposta, não tem ninguém, como vocês escreveram, que a Jamile fazia perguntas para você chegar numa conclusão depois da sua própria avaliação, para você reavaliar suas coisas. E depois dessa reavaliação, ela te ajuda a encontrar caminhos para melhorar esses pontos que depois você percebe que você quer melhorar. Ou seja, eu sempre fiz sem processo nenhum de Jamile. Então, acaba que eu sempre não cheguei a conclusão nenhuma. Para mim, eu sempre avaliei essas coisas muito bem. As partes que eu achava que não era, por exemplo, ali tem, sei lá, eu não vou dar aqui não vou tentar falar aqui, mas, por exemplo, salário financeiro.
pô, eu preciso melhorar, porque o que eu quero é uma coisa que talvez seja inatingível no momento. Aí a Jamile, outro dia, ela estava falando assim, pô, às vezes você vai querer ter 1 milhão de reais no final do ano. Em um ano você quer ter seu objetivo, 1 milhão de reais. Mas será que isso é possível? Então, eu dei negativo, sabe? Então, como que eu posso ajustar nas padrões reais da experiência e das condições? Qual a avaliação que eu vou fazer ali? Como que eu vou melhorar? Ou seja, eu acho que eu sempre não compreendi porque eu não tenho essas outras etapas. Então, eu acabo ficando perdido porque eu não sei para onde evoluir depois disso, sabe? Ou eu avalio errado porque eu não tenho aquela parâmetro inicial, o meu parâmetro é a minha cabeça, então eu vou avaliar conforme eu quero, e depois também não tem como desenvolver. Eu acho que eu tive essa dificuldade, mas eu considero que isso é importante, até pelo depoimento que vocês acabaram de dar. Legal. É bem isso, né? Porque o coach, ele não é a pessoa para te dizer o que você deve fazer da sua vida. Não é esse o papel. Mas ele é essa pessoa que o Thiago falou, que através de ferramenta e conceito vai fazer a facilitação para estruturar a sua reflexão. Esse é o coach, né? Esse é o papel. E aí, dito isso, pessoal, eu acho, quando eu dou aula, eu digo assim para os meus alunos, vocês não podem sair daqui iguais vocês entraram, senão eu sou uma péssima professora. Eu não posso, não mudar em nada, gerar pelo menos um questionamento na cabeça de vocês, senão eu não sou uma boa professora. E aí, fazendo esse paralelo aqui com a nossa conversa, tem alguma passagem na vida de vocês que vocês, depois de terem passado pelo processo de mentoria e de coaching, vocês pensaram assim, cara, se eu não tivesse passado por esse processo, eu não teria tido essa reação, ou essa reflexão, ou essa forma de encarar a situação? Tem alguma coisa que chama a atenção de vocês? Sim. Acho que o caso mais prático, assim, recente para mim, é o meu emprego atual. Porque eu sempre fui, sei lá, eu tinha medo de perder oportunidades, então eu agarrava a primeira oportunidade que aparecesse na minha frente. E eu estava numa oportunidade, assim, pioneira, e aí uma amiga entrou em contato e me falou de uma outra oportunidade, só que eu estava no meu processo de coach. Eu acho que estava terminando, eu tinha recém acabado. E durante o processo, a gente consegue traçar de uma forma estratégica é, a nossa trajetória para chegar, para alcançar o objetivo, né? E isso ajuda a gente a selecionar melhor os sims que a gente vai dar, que era uma dificuldade que eu tinha até então. Então, essa amiga entrou em contato e o salário dessa oportunidade era bem melhor do que o do emprego que eu estava naquele momento, mas era uma área que ia me tirar completamente do caminho que eu tinha decidido, né? Trilhar. E aí eu lembro que eu fiquei empolgada, aí eu mandei não, aí eu apaguei a mensagem, aí eu mandei outra mensagem, aí eu apaguei de novo, aí eu mandei um áudio, aí eu agradeci, falei, olha, muito obrigada, fico feliz que você tenha me considerado, mas no momento não está alinhado com os meus objetivos. Caso surja uma oportunidade na área de biológicos, né? Eu tenho interesse sim, mas no momento para essa outra não. E aí, 2 dias depois, surgiu uma oportunidade do mesmo nível, assim, para a área de biológicos, que o emprego que eu tenho hoje. E aí ela falou assim, ó, Laísa, sua chance, a sua área, a sua cara, essa vaga, então vem. E aí deu certo, eu passei pelo processo seletivo e deu tudo certo. E foi muito bom, assim, porque eu soube selecionar e eu sei que nessa que eu tô agora eu consigo contribuir mais do que se eu tivesse aceitado aquela outra. Legal, boa, bom exemplo. Bom exemplo. E aí, Gabi, Thiago? O meu exemplo é parecido com o da Liza, mas tem algumas nuances, né? Eu também vivi esse processo de colocar ali no papel o que seria o emprego ideal, o que iria me satisfazer profissionalmente, né? Em todos os aspectos, como eu mencionei anteriormente, né? Não somente questões de salário, mas em questões de ambiente, em questões de função, em questões de modelo de trabalho. Então, isso tudo foi pautado e o que aconteceu comigo
foi que eu encontrei uma oportunidade que se encaixava em vários pontos, né, do que a gente havia é, do- construído ali no processo de coaching. Então, e eu aceitei, eu fui. Nesse meio tempo, eu percebi que não era é, como como eu tinha imaginado, né? Não estava. Eu achava que estava, olhei, avaliei, está, vou. Cheguei lá, as condições foram diferentes do que eu imaginava, né? E eu tive esse olhar de, nossa, então eu vou sair. Eu vou sair e vou me jogar novamente para outras oportunidades. E isso para mim foi muito importante no processo de coaching, porque não seria o tipo de decisão que a Gabriela, antes do processo de coaching, tomaria, porque eu tenderia a achar que eu tenho que ficar, vou ficar, eu já decidi, está decidido. Como a Jamile costumava falar, né, que eu escrevi as coisas na pedra, foi, tem que ser isso para sempre. E no processo de coaching, eu tive essa transformação, esse olhar de tudo bem, é, aqui não foi, mas então a gente vai para outro que o processo nem sempre vai ser certinho, nem tudo vai ser conforme a gente desenhou, mas é importante ter o olhar para aquilo. Se vai ser naquela ordem, se vai ser naquele, o importante é que a gente está trabalhando para isso, né? E nisso você precisa estar aberto para ver as outras oportunidades. Então, para mim, foi nesse sentido. E justamente, depois apareceu outra oportunidade, depois tudo se encaixou como eu achava que se encaixaria, e foi muito transformador, porque se eu não tivesse tomado aquela decisão do não, talvez eu tivesse insatisfeita hoje, né? Uhum. É, é preciso coragem e clareza, né? E aí, Thiago? Eu acho que duas coisas que eu acho que mais marcaram foi a capacidade de dizer não para as coisas. Eu acho que tem muito a ver com o que vocês duas falaram. Eu acho que na minha vida eu teria reagido diferente a muitos casos. Pensando aqui nessa pergunta, enquanto vocês falavam, eu acho que eu daria muito mais não do que eu dei. E sem receio, sabe? De coisas que eu poderia dizer não, que eu não contribuí tão bem como a Liza disse. Eu entrei em coisas que eu não consegui contribuir como eu esperava e aquilo não me deu retorno nenhum. E acabei me ocupando demais o meu tempo e perdendo aquelas oportunidades que eu poderia ter contribuído mais e aquela situação poderia ter sido benéfica para mim. E eu acho que a segunda coisa também importante é a capacidade de agir seguro com aquilo que eu tenho para oferecer naquele momento. Acho uma das coisas que a Jamile sempre falou na mentoria e eu comecei a considerar isso como um ditame do dia a dia, da rotina, olha, estou entregando isso porque isso aqui é o meu melhor, e eu estou fazendo o meu melhor. Não estou entregando achando que eu poderia fazer melhor, eu estou entregando o meu melhor daquele momento. E se eu posso evoluir a ideia ou o produto no futuro, eu vou evoluir, mas ter essa segurança, sabe? Porque antes eu entregava as coisas, por mais que estivesse bom, eu pensava assim, porra, não tá tão bom, eu poderia ter feito melhor isso daqui. E hoje não, eu tenho certeza que eu estou entregando uma coisa boa, sem esse peso, sabe? De pensar, caramba, enfim. Eu acho que isso são duas coisas marcantes que eu poderia ter feito isso muitas vezes na minha vida e eu não fiz. E eu acho que eu estou fazendo isso agora sempre, na verdade. Legal, legal, muito bom. E falando de coisas que a gente está fazendo agora que eu não fazia antes, tem coisas, o Thiago já falou uma, mas tem coisas que vocês passaram a fazer depois do processo de coaching e mentoria que vocês não faziam antes? O Thiago já falou uma, por exemplo, falar mais não com tranquilidade, né, Thiago? E aí, meninas, e vocês? Falar mais não tá na minha lista também. A É, minha também. é avaliar melhor os matches da vida, né? E investir também na qualidade de vida. Acho que mais do que o salário, mais do que a oportunidade atual tá alinhada com o que eu espero da minha carreira, né? Hoje eu tenho mais qualidade de vida, então eu tenho amigos perto, eu moro mais perto do trabalho, então sobra mais tempo para viver
consigo fazer atividade física, que tava bem, né? Já me lhe deu um empurrão, mas estava difícil ali. E aí, eu acho que essa parte, assim, foi uma herança do processo de coaching. Legal, legal. E aí, Gabi? Eu também tive nesse sentido. É, eu acho que essa transformação foi muito do equilíbrio entre as questões, esses pilares, né, que a gente desenvolve no coaching, o fato de focar na saúde, focar na família, ter essa gestão do tempo. Eu lembro que a gente fez uma atividade em que eu coloquei ali, eu fiz literalmente eu escrevi todas as coisas que eu gostaria de fazer, qual horário que eu ia fazer cada uma delas durante a semana, e aquele cronograma morou comigo por muito tempo. Assim, até leitura, de tal hora eu vou ler. E isso foi importante, porque no começo você precisa de um norte mesmo. Depois as coisas vão entrando num ritmo em que você já sabe que você precisa ir à academia, que você precisa fazer uma atividade física, que você precisa ler um livro, que você precisa ficar com a família. Mas no momento em que você está extremamente focado numa coisa, angustiado também, né? Porque traz muito esse sentido da angústia de querer chegar, né? E não conseguir chegar, ou estar com dificuldade de chegar. Então, quando você está nesse processo, você literalmente exercitar essa escrita, esse cronograma e se desafiar a cumprir, é uma coisa que mudou em mim, porque, né, aí eu me desafiei a fazer e consegui realizar, né? E tem uma passagem que eu gostaria, Gabi, que você trouxesse para eles que estão nos ouvindo, para elas também, que é a questão não era a questão do emagrecimento na vida da Gabi, não era o foco do processo dela de coaching, né, Gabi? E ela, como ela está comentando Sim, essa coisa integrada, holística, eu vou aproveitar o gancho e puxar essa história que eu achei sensacional, né? A história da qualidade de vida, do exercício físico que a Laísa começou a fazer também. Eu lembro que o coaching é um processo baseado em evidência, né, pessoal? Então, sempre que o coaching se compromete com alguma coisa, ele tem que evidenciar que fez. Então, eu lembro uma foto muito bonita da Laísa, na beira de uma lagoa, era uma lagoa ou era um rio, Laísa? Agora me fugiu aqui, mas era um cenário muito bonito. Era um lago, é. Era um lago, né? lago. Coisa que ela não fazia, né, Laísa? Com o cachorrinho dela passeando e tudo mais. Então, né, Laísa, confirma? É. São O cachorro pequenos era emprestado. cachorros para poder fazer a cena da. Não, o cachorro Não, era de verdade. Mas o lago era de verdade. A Laísa é porque também eu morava com meu amigo e eu comecei a passeava com o passear com a cachorro também. cachorra. É, até Ah, mudou a vida da cachorra. aí, tá vendo? Mudou, não. E aí lá na casa da Gabi teve isso, né? Porque a mudança de hábito, ela, inclusive, como a gente vive em sociedade, né? Geralmente a gente não mora na casa sozinho, a gente acaba impactando a vida dos outros também. Conta um pouquinho dessa história aí, Gabi, que essa história é interessante. Comigo foi justamente assim, o fato de eu começar a mudar, né, em certas questões ali que antes que ficavam adormecidas, né? Então, esse processo de mudança acabou impactando minha mãe, e meu marido. Então, a gente começou a fazer uma alimentação mais saudável, começou a se exercitar junto, começou a fazer treino funcional, e a gente fazia de um tudo. E nesse processo do coaching, eu sei que eu emagreci 10 quilos, minha mãe emagreceu 13 quilos, meu marido também, uns 10 quilos, somando aí dá uns 30 quilos para conta da família Ai, que da maravilha. família, mas justamente por conta dessa mudança, né? Você muda e as pessoas acabam se inspirando nisso também, né? Exatamente, exatamente. É contagiante mesmo, né? Tem aquelas cenas típicas que aparecem no YouTube. Uma pessoa começa a rir no metrô, aí daqui a pouco outra pessoa que está vendo, olhando para ela, começa a rir também, não sabe nem porque ela está rindo, mas começa a rir. Então, a positividade também é contagiante, né, pessoal? Então, quando a gente faz essas transformações, invariavelmente, quem está do nosso lado se transforma também. Isso é muito legal. Eu lembro, isso é tão emblemático, o olho de coach aqui, né? Teve uma sessão que a Gabi veio toda arrumada para a sessão. Por conta dela, ela quis vir produzida para a sessão.
Isso tem a ver com o quê? Autoestima, né? São pequenas conquistas que vai de novo resgatando o brilho, né? E teve essa passagem, eu nem comentei com ela, só observei e segui Você a falou, eu sessão. lembrei de um ponto que eu gostaria de falar também. É bem pessoal, mas é interessante. Fique à vontade. Eu tinha, na época do nosso coaching, eu tinha acabado de ser mãe, né? Então, eu lembro que eu tinha muitas questões ainda nesse início de maternidade, porque quem é mãe sabe a loucura. E aí eu lembro que eu comentei com a Jamile, Jamile vai fazer, né, o meu filho tinha 9, 10 meses quando a gente começou, né? E eu falei assim, gente, o Antônio vai fazer 1 ano e eu não mexi no meu armário, né? As minhas roupas estão lá porque eu não quero, não vejo sentido nem de usar, só uso as mesmas e não mexo no meu armário. E aí foi quando eu fiz essa transformação aí de mudar as roupas e, né, ver o que que eu queria usar, o que que eu não queria mais usar, porque eu tinha deixado até isso esquecido, né? Então, você imaginar que eu passei quase 1 ano sem olhar para o meu armário, era quase 1 ano sem olhar para mim mesma, né? Verdade, é verdade. Simbolicamente é isso, né? 100% isso. E aí, pessoal, como eu comentei, né? No coaching a gente tem muitas ferramentas, né? Na mentoria, a gente não tem esse rigor da ferramenta. A conversa é mais livre, porque eu, como mentora, posso tranquila, sem nenhum, como é que eu posso dizer? Sem nenhuma preocupação de ferir o código de ética do coach, recomendar um livro, recomendar qualquer coisa. Então, não tem tanto rigor, mas o coaching ele é bem rigorosozinho, tem métodos e ferramentas, etc. E aí eu queria perguntar para as meninas, especialmente elas que passaram por esse processo, qual foi a ferramenta do coaching? E para o Tiago, qual foi a sessão de coaching, né, o processo de mentoria, aliás, no PMI a gente tem uma mentoria de 3 meses, né? Então, para as meninas, eu vou perguntar qual foi a ferramenta que a gente utilizou, que explodiu assim a mente de vocês saíram assim, caramba, que loucura, que transformação, que insight, né? E para o Tiago, qual foi a sessão de mentoria, Tiago, que também você teve essa explosão mental assim de caramba, nunca tinha passado nisso antes. Liza. É, no meu processo de coaching, a minha sessão mais marcante, sem sombra de dúvidas, é que eu sempre falo, ela é muito marcante mesmo, foi uma sessão de olhar para mim com o senso crítico, né? Que meio que eu tinha um senso crítico muito elevado, ainda tem, ainda trabalho isso até hoje, mas olhar para mim com essa perspectiva de deixar ele um pouco de lado, né? Colocar as coisas ruins em pauta para que eu pudesse jogá-las fora, né? Colocá-las realmente para fora, pensamentos ruins, né? O fato de se colocar para baixo, de se colocar, eu não sou boa, eu não sou capaz, não sei se consigo, e colocar tudo aquilo dali num papel, colocar tudo aquilo dali realmente em pauta para poder me livrar daquilo. E depois, eu lembro que foi muito especial, porque a segunda parte era você fazer justamente o contrário, né? Dizer o que você era boa, o que você gostava em você, qual era o seu, né, o potencial, os seus pontos fortes. E o fato de colocar aquilo para fora, eu lembro que a Jamile falou para escolher uma música, então eu também escolhi uma música muito emblemática para mim, assim, então foi uma sensação muito especial junta a memória, né? Eu acho que o fato também de ter uma música, de ter uma história ali, ficou muito, trouxe essa questão dessa mudança, né? Dessa explosão que a Jamile falou. Então, para mim, essa sessão de olhar para o meu crítico interno e falar para ele, calma, freia, e olhar também para o meu lado, né, para as meu potencial, minhas qualidades, também foi muito enriquecedor, foi muito importante e foi muito especial, além de importante, né? Legal, legal. Ô, Gabi, lembro bem dessa sessão, foi bem legal mesmo.
E aí, Liza e Thiago? Essa que a Gabi gostou, para mim foi uma das mais difíceis, porque era muito difícil para mim pensar tudo que era, né? E aí depois dessa, que é exatamente a minha resposta para essa pergunta, né, que deu bom, vinha o da pirâmide, né? Aham, Era ser, fazer e ter, né? Acho que era tá. isso. Aham, E aí de entender o que cada palavra. Acho que a Jamília ela tinha feito uma pergunta antes, era o que é alguma coisa, não sei se era o que é a vida. Aí você para e vai falar, e aí ela pergunta assim, e você, o que é a Liza? Aí você fica assim, não sei, eu não sei. Eu não sabia responder. E aí foi muito, muito desafiadora essa sessão e me impactou, principalmente por entender a relação que o ser, fazer e ter tinham entre si, né? Porque aí ela pediu para que eu desenhasse um triângulo, né? E aí dividisse ele em três faixas. A primeira era ser, a do meio era fazer e o topinho era ter. E para colocar, né, tudo que eu sou, tudo que eu faço, o que eu tenho, quero ter. E e aí, ela explicou que às vezes a gente, isso eu conto para todo mundo, que é o porquê que algumas pessoas se importavam tanto com ter ou ficava doida fazendo as coisas, e eu me encaixava nessa de ficar doida querendo fazer muita coisa, que eram pessoas que não tinham muito claro o que são, né? O que o ser não estava evidente, porque o ser era a base, porque se eu sei o que eu sou, eu entendo o porquê eu faço e que eu mereço ter o que eu tenho, né? E essa para mim foi a minha sessão boom. legal. Boa, muito bom. E aí, Thiago, e você? Olha, eu não sei como são as mentorias, né, de outras pessoas, mas eu acho que não tem muito mistério de mentoria, assim, que eu possa falar que, tem uma reunião em que a sua cabeça explode, por exemplo. Uhum, Eu acho que a mentoria, ela é muito metódica, né? uhum, E várias reuniões é aquele básico de, poxa, olha só, estou te avaliando aqui, você vai ter que fazer tais coisas, você traz tais coisas numa próxima reunião, a próxima reunião é praticamente a mesma coisa e vai indo assim. Só que uma coisa que eu acho que eu considero muito importante é que quando eu iniciei a mentoria, eu estava esperando era isso. Olha, tem alguém, que eu vi um comentário aqui da Lilian e eu acabei lendo um comentário. Enfim. É, e aí, uma das coisas que eu estava esperando era isso, uma pessoa que pudesse me passar uma experiência, que pudesse me orientar e que pudesse me ensinar um processo. E esse uhum. processo eu poderia reutilizar, readaptar, evoluir ele, ou simplesmente só saber que existe mais um e continuar seguindo o que eu já sempre segui. E uma coisa que me chamou a atenção, acho, nessa mentoria, principalmente, eu acho, por causa da Jamile, não por causa da mentoria em si, é que ela sempre, desde o início, ela se colocou disponível para ir além da mentoria. Então, desde o início eu perguntei, pô, quando eu descobri assim, a Jamila é coach, pô, eu logo perguntei, pô, eu posso aproveitar a mentoria para fazer coisas além da mentoria e entrar um pouco no campo do coach, porque eu tenho interesse em saber como é, eu tenho algumas coisas que eu tenho, algumas inquietações que eu acho que você poderia me ajudar. E eu acho que isso foi um dos pontos muito positivos das reuniões, e principalmente essas reuniões, que a Jamile contou da experiência dela, da vida dela, não das coisas pessoais, né? Porque a gente acaba falando de coisas pessoais, eu acho que isso faz parte, mas a Jamile, ela tem uma habilidade de te envolver numa experiência que ela teve e extrair alguma coisa que você precisa naquele momento. Que geralmente eu faço perguntas antes e muitas perguntas no WhatsApp, então a Jamile não responde as perguntas. Eu acho que ela tenta juntar as dúvidas, as questões em alguns elementos e eu acho que essa habilidade, depois, ela consegue transformar isso em um aprendizado, e eu não sei se ela identificou isso desde o início, que para mim é muito especial eu olhar para alguma coisa que tenha sentido, que tenha, com base na experiência, e ela conseguia me fazer isso através dessas reuniões. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta da Jamile, não de uma mentoria. Eu acho que é da mentoria da Jamile que isso existe.
E eu acho que isso, para mim, foi muito importante, eu não esperava, e eu acho que isso, para mim, foi completamente diferente e muito importante. Legal, boa, Thiago, legal. Muito bom. E a gente está caminhando aqui para o encerramento. A gente ainda vou fazer duas perguntinhas para vocês antes da gente encerrar. Aí depois eu vou ver se tem alguma pergunta também do público. Sucesso, né? Essa palavrinha, sucesso é uma palavrinha muito individual, né? Cada um sabe e define o sucesso da sua maneira. E para vocês, a definição de sucesso para vocês mudou antes e depois do processo de coaching? O que vocês acham? A definição, ela se expandiu, na verdade, né? Foi como a gente veio comentando, né? Você imaginar que você quer ter um sucesso profissional, às vezes isso exclui muito o foco para outras coisas, né? Para outros pilares, para outras questões. E eu acho que isso foi um ponto de expansão durante o coaching, né? Porque eu tinha muito sucesso atrelado ao profissional e esse sucesso, para mim, ele se expandiu. Esse sucesso virou um sucesso familiar, virou um sucesso na qualidade de vida, virou um sucesso na saúde. É, e eram pontos que eu negligenciava com muita facilidade em detrimento do sucesso profissional. Então, acho que essa expansão ela foi muito em função do processo de coaching, porque o processo de coaching ele olha para muitas áreas, ele vai fuxicando ali muitas áreas, né? E a gente acaba se questionando quanto a isso. Então, acho que essa foi uma expansão no meu caso. Legal, boa. E É, aí, Laia? e eu concordo com a Gabi também, faz o meu expandiu nesse sentido, mas também no sentido que acho que para mim antes era uma coisa muito intangível, assim, que era tipo algo muito grande, algo que, sei lá, para herdeiros, talvez. E durante o processo, avaliando todos esses aspectos, né, deu para entender que é algo totalmente imutável e que o que era para mim um ano atrás com certeza mudou e o do ano que vem pode mudar também o meu conceito de sucesso, né? E que eu possa alcançar sempre, não só quando eu chegar naquele lugar específico, mas que a cada dia que eu conseguir ter um gráfico mais equilibrado ali da minha vida, né? É, profissional, pessoal, familiar, uma vida de qualidade, são, acho que, pequenas doses de sucesso. E que hoje eu valorizo mais, acho, doses homeopáticas de sucesso do que um sucesso que eu talvez não atinja, mas que talvez se atingir naquele lugar específico, depois vai ficar muito vazio, sabe? Vai deixar muito, tipo, e agora? O que que eu faço, né? Se isso era o sucesso, o que vem depois? Legal. Eu vou fazer um comentário sobre essa sua fala que foi muito importante. Tiago, o que você acha sobre isso? Sucesso mudou? Eu tinha uma perspectiva de sucesso dessa tradução dicionarizada, que é ter êxito em alguma coisa, e eu sempre considerei que há várias áreas da nossa vida que a gente possa ter sucesso. Só que eu acho que a mentoria, e principalmente essas experiências que a gente trocou, eu comecei a ver o sucesso não porque a gente, quer dizer, eu tinha uma ideia confusa entre o ideal e a realidade, né? Então, sempre ter sucesso, pô, ter sucesso financeiro é ser rico. Ter sucesso profissional é estar naquela posição em que você sempre idealizou, ou que alguém perto de você acha que é muito boa e você quer estar nessa posição. Mas eu acho que nessa experiência que eu tive contigo, eu comecei a lidar com um sucesso real. Ao invés de ficar pensando assim, poxa, eu tenho vontade de fazer tal coisa.
Qual é o meu sucesso, no final das contas? O sucesso é o que está no presente, é aquilo que eu estou conseguindo realizar, é aquelas coisas que eu estou conseguindo encaminhar, é aquela etapa que eu consegui concluir para aquele objetivo de longo prazo. Enfim, eu tenho hoje mais uma perspectiva da realidade, do presente de sucesso, do que aquela ideação do sucesso como um futuro, e a gente nunca alcança, né, esse sucesso dela, né? E eu imagino que talvez essa nova leitura de sucesso traga mais felicidade para vocês. Eu imagino. O que que vocês acham? Sim? Ah, eu não tenho dúvida, com certeza. Sim, porque é É, algo Sim. tangível daí. É. legal, legal. E para fechar com chave de ouro aí nosso bate-papo, que foi super legal, a Laísa falou dessa palavra legado, né? Eu queria trazer essa discussão, porque antes até do processo se iniciar efetivamente, porque entendo que o processo de coaching é um processo que tem um contrato, que tem uma vigência, que tem cláusulas, né? Que tem rigor científico, nada é solto, assim, que nem às vezes algumas pessoas querem fazer parecer, é tudo muito rigoroso. E uma das coisas que a gente faz logo no início, antes de entrar de fato sacramentar que vai se dar o processo, a gente faz o que a gente chama de coaching education, né? Então a gente faz um processo ali de explicar do que se trata, né? Até para ver se a pessoa realmente precisa daquele processo naquele momento. E aí, nesse processo eu deixo muito claro que você tem 12 sessões, né? 12 encontros, né? No nosso caso, no mentoria, são 3 meses. Então, não necessariamente você vai alcançar seu grande objetivo em 12 meses. Mas o que é garantido é que você sai do programa de mentoria e de coach com o acervo cognitivo suficiente para você ter ferramentas para tomar suas decisões além da 12ª sessão. Esse é o propósito do processo. Eu queria perguntar isso para vocês. Vocês sentiram esse ganho? Vocês sentiram que houve um legado pós-fim de mentoria, pós-fim de coach? Sim, para mim o legado ficou muito atrelado a essas questões de inspirar pessoas, eu também fiz um diário de bordo ao longo do né? A Laísa também fez, né? O diário de bordo ao longo do período de coaching. Você sentiu o quanto você inspirou pessoas próximas a você e nem tão próximas, mas que tenha gerado um impacto positivo de alguma forma. Então, é um processo muito interno, é um processo de muita transformação, mas é um processo que se espalha a partir do momento em que você começa a se mostrar ali para o mundo, né? Então, acaba que as pessoas te olham e você tem esse poder do impacto, né, na vida do outro. Então, isso foi muito interessante também de observar. E claro, né, as transformações, elas são constantes. Então, o processo de coaching, ele deixou muito esse legado para mim das transformações constantes, de caminhos que podem mudar, mas se você tiver a clareza de onde chegar, você sabe o que fazer com aquela mudança, né, com aquela transformação. Aquela ali não vai ser um ponto de parada, mas vai ser um ponto de impulso, digamos assim, né? Legal, legal. E aí, meninas, o que vocês acham? É, essa clareza, né, que a Gabi mencionou agora no final, acho que para mim foi uma das heranças mais importantes, assim, do coaching. Porque hoje eu consigo olhar para para tudo com mais clareza, assim, e pensar o que está alinhado com os meus valores, com o que eu quero para minha vida. É, a questão dos valores também foi outra coisa que foi muito importante, assim, porque a gente sempre tem uma ideia, mas a gente nunca para pôr no papel e entender os porquês, né, que a Jamília fica perguntando. E, e depois, tudo faz sentido, assim, por que que emprego X ou Y não te deixa tão confortável, sabe? Por que que você está sentindo falta?
sempre está relacionado a esses itens, né? Valores principalmente. E então hoje as minhas decisões eu acho que são mais conscientes. Eu consigo olhar para os valores, para onde eu estou indo, como que isso vai contribuir, em vez de sair agarrando todos os cursos, todas as oportunidades, eu consigo dizer mais não, como o Thiago falou. É isso. Legal. Boa. E aí, Thiago? Eu acho que existem muitos legados que a mentoria te dá. Eu conheci muitas coisas bacanas que existiam e eu não sabia que existia. Então, são conceitos, conteúdos, instituições, pessoas, sabe? Eu acho que eu consegui avançar um pouco nessa expansão de conhecimento. Eu acho que a mentoria também da Jamile é importante porque ela te ensina também a como mentorar, né? Então, é meio que um processo de mentoria e uma escola também de mentores, sabe? Porque ela te ensina o processo. Olha só, você pode fazer isso, isso, isso. E eu acho também que um dos legados dessa mentoria é a possibilidade de você ter consciência que o seu trabalho importa, que você está fazendo um bom trabalho e que se você continuar em determinados caminhos, provavelmente você vai ter o sucesso que você espera. Então, eu acho que a mentoria foi importante para isso, para selecionar prioridades. Eu acho que essa foi uma das marcas que a Jamile deixou, que é a importância de ter prioridades e saber por que você está priorizando essas coisas. E isso te traz, como a Laísa falou e a Gabi também, mais consciência sobre o seu próprio processo. E você tendo a maior consciência sobre o seu processo, quer dizer, eu tendo, né? Eu consigo, sei lá, estar mais contente com os passos que eu estou dando e ver que eu estou chegando naquilo que me deixa realmente feliz. Como a gente estava falando lá sobre ter sucesso ou não. Eu acho que essa é um dos grandes legados dessa mentoria. Legal, legal. Isso que o Thiago falou é uma das coisas que a gente reflete logo no início, né? A gente tem mania de falar assim, ah, nós, não, eu, né? Ah, não, é você, né? Então, essa autorresponsabilização, né? Que cada um de vocês entendeu que era o chamado, né? A Laísa comentou sobre, né, Laísa? Foi curioso o processo, porque, na verdade, ela me buscou através da Gabi, mas a ideia dela original era pro namorado dela, né, Laísa? E foi uma das coisas que eu falei para ela, Laísa, né? Se não for ele me procurando, a gente não vai começar porque não vai ser de verdade, porque requer uma dedicação, né? Requer um mergulho que muitas vezes é um mergulho desconfortável, né? Que é um mergulho se ouvir, se sentir, se perceber, né? E nem sempre a correria da vida vai deixando a gente um pouco insensível com a gente mesmo, né? Aí essa insatisfação ela se dá a partir do momento que você descola, né? Quem você verdadeiramente é, o que você está sendo hoje. E aí quanto mais você se afasta, essa angústia começa a crescer, né? Então o processo de coaching, especialmente o de coaching, mas o Thiago, como é um menino muito dedicado, ele aproveitou ao máximo da mentoria, permite você olhar as duas e tentar fazer isso aqui, né? Tentar trazer de novo para uma coisa para perto da outra, né? Para que essa angústia vá se dissipando. Turma, chegamos ao final. Foi muito bom, assim, eu tenho orgulho enorme de estar aqui conversando com vocês. São pessoas é, boas, né? Pessoas boas, o mundo precisa de pessoas boas. E vocês são. E são profissionais extremamente dedicados, extremamente responsáveis, estão sempre buscando a melhoria. Então, a empresa na qual vocês estão inseridos é muito feliz de ter vocês, porque vocês são, de fato, pessoas dedicadas e comprometidas. São profissionais, e aí eu fico feliz de ter contribuído nesse sentido, são pessoas e profissionais também mais felizes, né? E eu acho que felicidade é algo que a gente está sentindo cada vez mais falta, né? De você estar feliz com quem você é, ser feliz com quem você é. Então, essa discussão que a gente, né, trouxe para fazer uma reflexão de 2023, na verdade, é uma reflexão de hoje, de amanhã e de sempre, né? O que me faz feliz e como eu posso me respeitar e como eu posso ganhar dinheiro, por que não, né? Sendo feliz, sendo quem eu sou, em alinhamento com os meus valores, né? E assim eu tenho chance de influenciar mais e mais pessoas, como vocês, na verdade, se influenciaram, né? Eu talvez seja a ponte aí que conectou vocês três, né? Porque o Tiago, muito por essa busca dele, foi atrás do depoimento de vocês, e hoje aqui a gente está aqui nessa mesa redonda, podendo com certeza também influenciar positivamente a vida de quem
está nos ouvindo agora e quem vai nos ouvir depois. Então, só tenho a agradecer a vocês pela confiança, porque antes de mais nada é um processo de confiança, né? E vocês tiveram confiança em mim, e por isso eu sou eternamente grata. E gosto muitíssimo de vocês, tenho vocês assim no meu coração, e a gente vai estar sempre junto, crescendo, desenvolvendo, né? Crescendo e contribuindo, né? Uns com os outros. E eu sou bióloga, né? Então não posso fugir das minhas origens, né? O senso de comunidade, né? De ecossistema, né? Se um não está bem, ninguém está bem. E hoje, infelizmente, no mundo, muitas pessoas não estão bem, né? Então a gente aqui acho que cumpre um papel social de trazer essa reflexão de felicidade, de alegria, né? De não cair na pilha errada, né? Sucesso não é aquele milionário, não. Sucesso é quem é uma boa mãe, quem é uma boa filha, uma boa esposa, um bom irmão, né? Isso é sucesso, né, pessoal? Bom, Ah, eu queria agradecer também. Deixa eu agradecer o convite. eu ia passar a palavra para vocês fazerem o fechamento do nosso webinar. Tá com vocês agora. Isso, eu quero agradecer o convite. Muito obrigada pelo convite, Jamile. É sempre um prazer, sempre muito agradável, sempre aprendo muito com você e agora com esses parceiros maravilhosos que a gente juntou. É isso E aí. é tão bom ter mais gente, como você falou, tanta gente boa perto da gente. Agradeço muito mesmo pelo convite, pelo processo de coaching também por ter me acolhido, né, durante todo o processo. E eu fico muito emocionada de ter vocês assim perto de mim e de ter sentido tanto acolhimento durante todo esse tempo e também o Tiago chegando agora, né? Como foi importante esse olhar também que ele trouxe para a gente, para o nosso processo. Foi, de certa forma, uma validação, assim, né? Nossa, tem alguém que também se interessou, que também gostou, que também está ali buscando, né? Então, foi muito bom toda a experiência. Esse grupo valeu muito a pena da gente ter juntado. Isso aí. Obrigada, Gabi. Obrigada, obrigada, Jamile, obrigada, Gabi, obrigada, Thiago, obrigada a quem estiver assistindo. Acho que foi um presente, assim, porque a gente acaba revisitando, né, e relembrando o coaching. E isso que a Gabi falou, né, de ter mais gente, dá uma injeção de ânimo na gente. E é uma das coisas que eu vi que faz diferença para mim. E como diria Guimarães Rosa, é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, muito obrigada por estar aqui com vocês. Tá ótimo, ótimo. Citou bem Guimarães Rosa aqui na nossa live. Excelente. Obrigada, Laísa. Tiago, manda ver aí. Eu também agradeço o convite. É um prazer para mim estar conversando com vocês. Eu procurei cada uma de vocês lá no LinkedIn, né, antes de conhecê-las assim, ao vivo, pessoalmente. Impossível, porque as nossas agendas nunca se encontram, né? Já tentei marcar com a Jamile e às vezes não dá certo. Mas está sendo um prazer para mim estar aqui com vocês, dividir um pouco dessas experiências. Eu vim aqui com o intuito de aprender com vocês, porque às vezes parece que é um segredo, né? O processo de coaching é um segredo. Eu pergunto, não, você vai saber no momento certo. É sempre isso, sabe? E eu acho que foi legal dividir essas experiências aqui, porque eu consigo compreender melhor através do processo que vocês tiveram. Então, agradeço o carinho, as palavras que vocês falaram agora de agradecimento. Lilian também, muito obrigado por estar aí dando suporte. E é isso. Tá aí, legal. Espero que a gente se encontre muitas e muitas vezes, Show de principalmente bola. dividindo, né, as nossas experiências. Legal, Thiago. Muito bom. Antes Obrigada da pelo gente... apoio, Lilian. A Lília está aqui nos bastidores. Antes da gente Obrigada. sair, antes da gente sair, vamos bater uma foto oficial aqui de nós quatro, que vai ficar para a posterioridade aí. Vamos bater essa foto. E aí depois a gente se despede da turma do YouTube e a gente fica aqui na nossa resenha final aqui internamente, tá bom? Então, quando eu falar já, olhem para a câmera, deem um sorrisão que eu vou bater a foto, tá bom? Vamos lá, um, dois, três e já. Aí, foto batida. Pessoal do YouTube, estou encerrando a transmissão. Eu vou verificar essa questão do áudio para ver se a gente realmente teve algum problema técnico, mas vocês não vão ficar sem esse conteúdo especial da Gabi, da Laisa e do Thiago, tá bom? Então, até a próxima. Vocês três fiquem aqui comigo. Até a próxima, pessoal do YouTube. Até mais.